Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do verso de número 3. Diz assim: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não dependa totalmente do Senhor por intermédio da tua palavra. Conceda-me, Senhor, graça na exposição da tua palavra nessa manhã. Conceda aos meus irmãos discernimento para compreender o que o Senhor deseja falar individualmente com cada um. E nos conceda graça como igreja, para que ao compreender a tua palavra possamos sair daqui diferente da forma que entramos, a fim de que sejamos mais parecidos com o Senhor e para que continuemos firmes na missão que o Senhor nos comissionou.
Que desde já o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa manhã, dessa palavra e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Acostamento é o tema dessa palavra. Meus irmãos, em algumas das palavras que eu prego, eu sempre faço menção da passagem que Paulo nos afirma que a vida cristã é como uma corrida. E de fato é. E nós estamos nessa corrida. Ainda não chegamos. A cada dia o Senhor nos dá a oportunidade de avançar, de amadurecer, de se aperfeiçoar. E a cada dia que passa é menos um dia para que cheguemos à eternidade. Seja por meio da volta do nosso Senhor, ou seja, por aqueles que o Senhor os chama antes dele ser assunto aos céus, dele nos buscar. Meus irmãos, eu tenho percebido uma necessidade, por isso prego sobre isso nessa manhã. Eu tenho me deparado, não apenas na nossa comunidade de fé, na nossa igreja local, com uma realidade de acomodação em relação a algumas realidades tão práticas, a despeito da vida cristã, da prática cristã. Eu acho que isso faz parte do ser humano. A acomodação. Deixar para amanhã. A procrastinação. Mas de alguma forma eu acho que nós cristãos, nós confiamos tanto na soberania de Deus, que muitas vezes nós não exercemos aquilo que compete a nós, aquilo que o Senhor já nos entregou, para que façamos nos nossos dias comuns. E é por isso que nós vivemos diante de uma passividade de mudança. É por isso que percebemos casamentos por um fio, realidades tão simples de muitas vezes serem mudadas, mas não há mudança. Na linguagem, na empatia, no amor, na tratativa, nos relacionamentos, em muitas realidades no ministério, coisas que precisam ser ajustadas, mas não são acumuladas. Quando chega no gabinete, já entornou. Quando começamos a fazer parte ou a saber de muitas realidades, nem sempre tem jeito, só em Deus. Ele pode. Mas por quê? Me lembro daquela passagem do profeta, aonde chega alguns servos para ele e diz: o lugar que estamos é pequeno demais para nós. E ele diz: pode construir uma tenda maior.
O texto vai dizer que cada um então pega o seu machado para cortar um tronco, para que houvesse a expansão do lugar aonde eles se reuniam. E o texto nos diz que um dos servos, ao cortar o tronco, ou na tentativa de cortar o tronco, o seu machado escapola e cai no rio. E nós percebemos que muitas vezes o machado escapole das nossas mãos por falta de manutenção, por manuseio errado, por não nos colocarmos na posição de aprender antes de fazer, de aprender com aqueles que já passaram, estão prontos a nos ensinar. Ou até mesmo de como cristãos não andarmos com um machado que está sobre as nossas mãos, com uma lâmina cega, porque não houve manutenção. E é interessante o texto que Paulo escreve a Timóteo, porque Timóteo está no calor do seu ministério. Paulo, ao escrever essa segunda carta, em meados dos anos 67 depois de Cristo, Paulo está dentro de uma prisão romana, escura, úmida. Mas ele escreve ao jovem pastor, que estava sendo pressionado, estava vivendo a pressão do ministério, dificuldades. Irmãos da comunidade de Éfeso cobrando Timóteo, porque o ministério não é a maravilha que todos pensam. Esse exato momento que nós estamos vivendo aqui nessa manhã, eu como pregador dessa manhã, isso é 1% do que um pastor vive na prática da sua vocação. Somente essa semana, eu conciliei 4 divórcios. Não quero te cortar não, mas não é glória a Deus não, é misericórdia. Misericórdia e glória a Deus, porque Deus restaurou alguns deles, em nome de Jesus. Os outros, em nome de Jesus, nós cremos. Mas Timóteo, vivendo a pressão do seu ministério, ele é encorajado pelo seu líder a continuar, a prosseguir. Paulo está no fim da sua vida, e tinha uma preocupação de Paulo após a sua morte, como que Timóteo lidaria com a pressão do ministério. Ele sendo um jovem pastor, com as suas tentações, com as suas cobranças, com a sua vida, de alguma forma, Timóteo, ele para ser encorajado, e de alguma forma ele prosseguir o caminho que Deus o confiou. Irmãos, eu não estou aqui isentando que Deus, Ele trabalha no processo, na estrada. Mas se a vida é como uma estrada, às vezes requer de nós uma parada. E o que é um acostamento? Acostamento não é um estacionamento, não é um lugar de ficar por muito tempo. Acostamento é um lugar de rever
de revisar uma rota, de recarregar a energia, um lugar de emergência, de acalmar de um susto na via. Mas nós, pela nossa acomodação, nós não conseguimos parar para reajustar as rotas da nossa vida. É por isso que o caldo entorna. É por isso que muitos caem. Porque querem ir de qualquer jeito. Não importa o que está no coração da esposa, vai ser assim. Não importa o que há no coração do marido, vai ser assim. Não importa se eu estou ferido, não importa se eu estou sem combustível, não importa se eu preciso de manutenção, eu vou seguir. Eu não estou dizendo que você não vai. Ninguém está aqui falando para você estacionar. Estamos falando aqui de você compreender a necessidade para que a sua caminhada, para que a sua estrada seja uma estrada bem-sucedida, para que seja um caminho mais reto, para que você não saia, para que você siga na vontade de Deus. Irmãos, se imagine numa viagem. Você não sai para uma viagem pensando em parar no acostamento, mas você não sabe se o seu pneu vai furar. Se haverá uma necessidade no seu filho a ponto de você parar. Se um carro vai te fechar e você vai ter um susto, quase caiu no barranco e você para respirar. Nós não conseguimos prever, mas se houver necessidade, esse é o lugar para que o restante da caminhada seja saudável. O acúmulo de realidades que precisavam de ajustes só vai nos causar mais mal. Não podemos nos permitir viver essa realidade. Deus fez tudo perfeito. Nós temos férias. Não eu, todos nós. Se você é um trabalhador, você tem. Pastor, mas eu sou autônomo. Tem 5 anos que eu não tenho férias. A culpa é sua por não se programar. Pastor, é porque você não conhece a minha realidade. Não conheço. Conheço a minha. Mas não tem ninguém debaixo do temor do Senhor e da sabedoria do Senhor que não consiga se programar para cuidar da sua esposa e da sua família. A culpa não é de mais ninguém, senão nossa, se não fazemos. É por isso que não trabalhamos 24 horas. É por isso que o Senhor coloca amigos no nosso caminho. É por isso que tem pessoas que nos presenteiam, que nos elogiam, que nos amam, que estão com todos nós nos dias mais difíceis da nossa vida,
Porque tem os que traem, tem os que pisam no calo, tem os que difamam, tem os que querem o mal, mas tem os bons, tem os que amam. E tudo isso faz parte da nossa caminhada. Meus irmãos, a vida, ela é uma escola. Existe um caminho a trilhar, uma vida a seguir. Ainda que haja erros ou situações, é preciso caminhar, perseverar, seguir em frente. Ainda que de tempo em tempo seja necessário parar em um acostamento. Você vê isso nos homens de Deus. A grande questão é que nós somos extremistas. Ou nós vamos de qualquer jeito, ou nós estacionamos. Ou nós enfiamos dentro de uma caverna e morremos em depressão, ou nós vamos de qualquer jeito, a qualquer custo. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que por meio da palavra dele sejamos ajustados todos os dias. A vontade de Deus é que debaixo do temor do Senhor um casamento seja alinhado, e ele é melhor do que ontem, a cada dia ele é melhor, a sua paternidade a cada dia é melhor, a sua maternidade a cada dia é melhor, o seu serviço voluntário na igreja a cada dia é melhor, o seu pastoreio, o seu ministério, o seu dom, a cada dia ele vai sendo aperfeiçoado, porque você parou, olhou para dentro de si, e debaixo do temor da palavra, você se permitiu ser transformado. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Primeiro ponto: faça de tudo para seguir a rota correta. Como eu disse, ninguém sai de casa pensando em errar o caminho. Eu saio de casa, eu coloco o GPS, eu estou a caminho do Rio de Janeiro, férias com a família, eu coloco no GPS, dá lá 9 horas, eu saio de casa com esse pensamento: daqui 9 horas eu estarei no lugar que eu estou indo. Faça de tudo para seguir a rota correta. Pastor Márcio, na sua sabedoria, por várias vezes ele dizia: filho, eu faço de tudo para não errar. De tudo. Para não errar com a esposa, para não errar no ministério, para não errar. Por isso que eu sou pontual, por isso que eu não quero dar margem nenhuma para ninguém falar nada. Eu sou o primeiro a fazer o que eu peço. Não tem nada do que eu peço que eu primeiro não tenha feito. Se há um incômodo em alguém, eu não tenho dificuldade em pedir perdão. Se a esposa está incomodada com uma realidade, eu coloco em prática, eu peço perdão, eu sou transformado, aquilo é conversa passada, porque a partir dali eu não vou fazer de novo, eu faço de tudo para não errar. É isso. É você acordar em um dia comum e fazer de tudo para seguir exatamente a vontade de Deus. Você faz de tudo para não errar. Passa gente do seu lado, você é educado. Você, a sua esposa passa, você é carinhoso. Os seus filhos estão ali, você brinca com eles. O Senhor coloca recursos na sua mão durante o dia, e você é fiel, você é honesto. No seu trabalho você cumpre o que deve fazer, você é excelente no que você faz. Você faz de tudo para seguir a rota correta.
de tudo. O cristão, ele não sai achando ou pensando que ele vai errar. Era para me pegar um viaduto, eu fui direto. Falta de atenção. É por isso que precisamos vigiar. A gente faz de tudo, irmãos. Você tem que fazer de tudo para você ser o melhor no que você faz. Faça de tudo para ser o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai. Faça de tudo para ser o melhor cidadão. Faça de tudo. Você não é perfeito, eu sei disso, eu também não sou. Você tem as suas vulnerabilidades, as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus espinhos na carne. Mas isso não isenta você de querer sair de casa, de levantar em um novo dia, de pegar uma estrada e acertar. Faça de tudo. Ponto 2. Não tenha medo de assumir os erros. Caso necessário, reajuste a rota. Você está numa estrada a caminho do Rio de Janeiro, aí você erra, você vai embora? O que você faz? Você dá seta, você para o carro, você pega o GPS, você recalcula a rota. Seu coração fez planos, mas a resposta vem de Deus. O que é de Deus se cumpre. Talvez aquilo aconteceu para te livrar de um acidente, para que você não tivesse uma realidade pós à frente. E então Deus te parou, Deus fez você errar. Ok. Se necessário, pare. Esposa, eu tenho percebido você triste. O que está acontecendo? Família cheia de dívida. O que está acontecendo? O filho chega em casa, não almoça com os pais, não janta com os pais, entra para dentro do quarto e fecha. O que está acontecendo? Não deixa passar. O filho está esfriando, a esposa está esfriando. Eu atendendo um casal essa semana, um marido essa semana, e eu disse, mas ela tem vindo à igreja, pastor? Não, ela não tem vindo à igreja. Mas por quê, pastor? Lá atrás, ela parou de ir, e eu respeitei. Mas ela não é cristã. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Ninguém para de ir na igreja do nada. O que está acontecendo? Nenhum casal casado para de ter relação sexual do nada. O que aconteceu? Nenhum filho entra para dentro da porta, para dentro do quarto, fecha a porta e se isola do nada. Talvez foi uma palavra maldita em um jantar que você liberou sobre ele. E ao invés de parar no acostamento, você o corrige, você o isola. E quando chega a notícia de que houve suicídio, não ache que foi do nada, porque não foi. Quando o caldo entorna, irmãos, não é os extremos, não é estacionar, não. Deus tem alegria de vida para a gente.
Deus tem novidade de vida todos os dias para nós. Deus quer cumprir o propósito dele na nossa vida. Não é para a gente estacionar dizendo não vou fazer nada. E também não é para a gente fingir que nada está acontecendo, não. Eu estou seguindo na bênção do Senhor, debaixo da direção do Senhor. Mas se alguma coisa me acontecer, não tem problema nenhum eu dar seta, parar e perguntar o que está acontecendo. Você precisa de terapia, você precisa de um pastor, você precisa de um aconselhamento. Nós precisamos vender esse carro. Não dá para ficar pagando juros. Não dá para viver uma vida que não é para nós. Não dá para dar um passo maior do que a nossa perna. Não dá. Você dá seta e fala assim: vamos tirar dessa escola. Essa escola está endemoniada. Não corrige na hora que tem que corrigir. E corrige na hora que não poderia corrigir. Eu prego essa palavra nessa manhã debaixo de muito temor, porque se há uma oração como pastor nessa casa, é para que mais do que a gente tenha cultos gloriosos, mas para que a manifestação da glória de Deus esteja na nossa vida prática. Na nossa vida prática, no nosso dia a dia, irmão, chega de levar a vida de qualquer jeito, chega da gente adorar o Senhor no coletivo, mas no dia a dia a gente não é capaz de transformar a nossa linguagem, o nosso linguajar torpe, a forma que a gente trata, a nossa grosseria, as coisas que a gente faz. E eu não estou aqui falando diante da minha realidade dessa semana, não, é porque eu realmente acho que a característica humana, e principalmente de muitos cristãos, é de acomodação. Às vezes é só um carrapicho que você vai tirar. Simplifica as coisas. Não esconda atrás. Não se coloque numa posição de vítima. E também não vá igual uma pessoa louca a qualquer custo, não. Disposto a viver qualquer consequência, não. Pode ser tarde demais. A Lia, a minha terceira filha, ela está no desfraude. É a conta de pegar o carro. Ela faz xixi, 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 xixi. Você não pode pôr fralda, porque senão não desfralda. Graças a Deus que ela está avisando. Mas você está na estrada e deixa fazer xixi no carro, vai feder tudo. Vai chorar, trocar roupa. Tem que dar seta. Tem que parar. Baixa as calças, pega as perninhas, igual um canguru e... Cabei, papai. Põe a perninha no chão, levanta as calças, põe o cinto, segue a viagem. 1 minuto. 1 minuto. Não vai com xixi mesmo, não. Pode causar bactéria. Pode se tornar um problema. Pode adoecer por causa disso. Não vai. Acostamento é para isso. Você está numa estrada e do nada o GPS parou, acabou a rede de internet. Você segue a qualquer custo ou você para? Como se Deus tivesse revelado para você até um certo caminho. Mas agora você está no escuro, o que você faz? Você segue no escuro? Não, você para, ora. Para que você tenha clareza do seu novo caminho. Acostamento é para isso.
Agora, eu faço de tudo para seguir a rota correta. Mas se acontecer alguma coisa, pare, reajuste a rota. Agora, tenha coragem para continuar a viagem. Porque tem muita gente que para no acostamento, a intenção era acostamento, mas se torna estacionamento. Os ânimos acalmaram, você saiu daquele calor, segue a viagem, tem que ter coragem, tem que ser muito crente, para você virar para sua esposa e falar: eu errei, me perdoa, e agora diante dessa realidade de exposição, você seguir em frente. Tem que ser homem de Deus, tem que ser corajoso, para você conseguir pedir perdão para o seu filho, não ser autoritário, tem que ser crente. Tem que ser crente como pastor para você pedir perdão e falar assim: foi vaidade. Tem que ser crente. A vontade é o quê? Deixa, eu desisto. Não desista. Você não parou em um estacionamento. Você só parou por alguns minutos em um acostamento. É diferente. A sua viagem atrasou alguns minutos. Para você, para Deus não. Para você a viagem era 9 horas, agora é 9 horas e 30. Ok, mas para Deus já era 9 horas e 30. Porque Ele está te aperfeiçoando nos acostamentos. Ele está colocando combustível, Ele está alinhando seu coração, Ele está tirando a poeira, Ele está ensinando, Ele está injetando a palavra, Ele está enchendo o teu coração, o Espírito está alinhando você. Para Deus já era 9 horas e 30. É por isso que muita gente não chega. Ou quando chega destruído. E não coloque a culpa em Deus, na igreja ou no outro, porque a culpa é nossa. Pastor, e aí? E aí que o convite do Senhor nessa manhã é olharmos para dentro do nosso coração. Aí que você não é um trator, você é um humano. E aí que você não pode se esconder atrás do seu temperamento. E aí que não adianta esconder dizendo: porque ele veio da roça. Mas e Jesus na história? Não é assim, eu saio rasgando, se der errado eu volto costurando. Nem tudo cabe mais costura. O fim vai ser a lata de lixo, não dá para usar mais. E que assim seja. Faça de tudo para não errar, para seguir o caminho certo todos os dias. Se der alguma coisa errada, dá seta, para, ajusta, pede perdão, conversa, confronta, quebra o pau, mas sai dali orando, abraçando, segue o caminho. Tenha coragem para prosseguir, e que assim seja. Quantos entendem essa palavra nessa manhã? Se é para Jesus, você pode aplaudir.